A parábola da dracma perdida. Quem veio nessa noite ouvir a voz do Senhor? Ele se encontra aqui neste lugar. Ele se faz presente. Que nós possamos dar lugar para nós ficarmos atentos e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Que eu seja um instrumento nas mãos dele nessa noite e que ele venha falar com cada coração aqui nessa noite. Amém? Ou qual é a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, meu Deus, estamos diante da Tua palavra, meu Deus, nesta noite. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, nessa noite, falar no profundo, Pai, de cada coração. Meu Deus, porque o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe, meu Deus, a necessidade de cada um neste lugar. Por isso, meu Deus, eu quero te pedir, fica bem à vontade. Faz de mim, meu Deus, um instrumento em Tuas mãos. Me capacita, Senhor, nessa noite para ministrar, ó Deus, aquilo qual o Senhor ministrou no meu coração. Meu Deus, eu sei que a palavra do Senhor é poderosa para libertar, para transformar, para salvar. Que essa palavra, meu Deus, seja um diferencial, meu Deus, nessa noite em nossas vidas. Porque eu creio que o Senhor tem coisas tremendas para falar conosco nessa noite. Meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos entender nessa noite primeiramente o que é dracma. A dracma é um tipo de moeda utilizada na antiga Grécia em alguns reinos do Oriente. O valor da dracma era referente a um dia de trabalho. As donzelas usavam dracmas como parte de um colar ou tiara que servia como dote de casamento e símbolo de compromisso. Essa joia era feita com 10 moedas de prata. Perder uma dracma era um problema significativo, pois a perda não era apenas financeira, mas também emocional e simbólica. O colar incompleto representava um risco ao compromisso e gerava vergonha para a noiva. Amém? Amém. Então, a palavra que nós lemos nessa noite vai dizer que essa donzela, ela perdeu uma dracma. Nós vimos aqui, eu fui pesquisar e entender que a dracma, ela tinha sim o seu valor financeiro, mas ela também tinha o seu valor sentimental. Então podemos entender que aquela dracma era algo muito valioso, não só no seu financeiro, mas também pelo sentimental. E quando ela perde essa dracma, ela vai procurá-la. E a palavra do Senhor diz assim que ela procura diligentemente. Diligentemente significa o quê? Que ela procura com cuidado, com zelo, com empenho, e ela encontra. Porque a palavra vai nos dizer que ela acende a candeia, ela varre a casa, ela procura minuciosamente por essa dracma, até encontrá-la. E o texto vai nos dizer que quando ela encontra, ela faz o quê? Ela se alegra. Quem aqui já perdeu algo? Que já ficou procurando, um dia, 2 dias, 3 dias, mas que não desistiu até encontrar. Eu creio que todos nós já perdemos algo. Às vezes um valor financeiro alto, às vezes algo de um valor simplesmente sentimental, talvez algo que aparentemente não teria muito valor, mas tem o seu valor sentimental. E quando perdemos algo que, embora qualquer um dos dois valores seja um valor financeiro ou sentimental, nós procuramos, não é verdade?
quando nós perdemos algo que de certa forma tem algum valor para nós ficamos preocupados, querendo encontrar a qualquer custo. Se perdemos dentro de casa, o que nós fazemos? Arrancamos a roupa toda do guarda-roupa, levantamos o colchão, não é verdade? Às vezes a gente fala assim, quando eu for varrer a casa, para limpar a casa, eu vou achar. Tenho certeza que eu vou achar. Quem nunca disse isso? Quem nunca perdeu algo que não procurou, ficou preocupado? Ou às vezes não encontrou, mas toda vez que você lembra daquela coisa que você perdeu, você entristece seu coração. Porque aquilo ali tinha um valor para você. Um dia eu cheguei aqui no culto, vim de bicicleta, tem bastante tempo isso. Quando eu entrei ali na bicicleta, lá ia entrar, tinha uma irmã com a lanterna do celular, caçando assim no chão. Aí eu falei assim, que é isso, irmã, que você está procurando? Ela falou assim, minha filha, perdi meu brinco aqui, me ajuda a procurar. Aí na mesma hora eu falei assim, irmã de ouro. Aí ela falou, sou irmã de ouro, não, mas é romanel. Eu falei, misericórdia, eu vou caçar porque é quase ouro, minha filha. Aí nós ficamos procurando. Aí ela passou a mão assim, o brinco estava dentro da blusa dela. Aí ela virou e falou assim, graças a Deus, achei, irmã, está dentro da minha blusa. Ô glória! Ela se alegrou, porque ela encontrou algo que tinha um valor, que ela havia perdido e que ela encontrou. E talvez achasse que nem iria encontrar, né? Mas, baseado nesse texto, nesse parábola, o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor nessa noite. O Senhor ministrou ao meu coração que, muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada como cristãos, como servos do Senhor, perdemos coisas valiosas, coisas preciosas. E sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós não estamos dando nem conta que estamos perdendo. Coisas importantes que para nós são fundamentais na nossa caminhada como cristãos, como servos do Senhor. E muitas vezes estamos perdendo. Mas perder muitas vezes algumas coisas é até compreensível. Agora, o que nós estamos fazendo diante dessas perdas? A pergunta do Senhor para mim e para você, igreja do Senhor, nessa noite é: o que estamos fazendo diante das perdas? Qual tem sido o meu e o seu comportamento diante daquilo que estamos perdendo, como cristãos, como servos do Senhor? Porque às vezes estamos caminhando na presença do Senhor há 40, 50, 30, 20, 10, 5, um ano talvez. Mas talvez no decorrer dessa caminhada, estamos perdendo coisas que não deveríamos perder durante a nossa caminhada. Mas se porventura perdemos, qual é a atitude que nós estamos tendo diante dessas perdas? É a pergunta que o Senhor me fez. É a pergunta que o Senhor está fazendo para a igreja nessa noite. Será que, como aquela donzela, nós estamos preocupados em procurar? Porque é algo extremamente valioso que de maneira nenhuma nós poderíamos perder. Ou será que estamos simplesmente deixando de lado, passar batido, e muitas vezes não estamos nem percebendo que estamos perdendo? E eu gostaria de falar nessa noite, trazendo para o nosso contexto, a primeira dracma que muitas vezes nós estamos perdendo durante a nossa caminhada, é a dracma da oração. Essa dracma, meu querido, de maneira nenhuma nós poderíamos perder. De maneira nenhuma poderíamos perder essa dracma da oração. Porque a oração, ela é a chave da vitória. A oração é o nosso combustível. A oração é que nos sustenta. A oração é que nos fortalece. Mas muitas
muitas vezes, diante da nossa caminhada, no decorrer da nossa caminhada, nós estamos perdendo a dracma da oração. E o triste é que muitas vezes não estamos dando nem conta que estamos perdendo. Triste é que muitas vezes não estamos nem procurando encontrá-lo. A oração já não faz parte do nosso cotidiano mais. Muitas vezes oramos dentro da casa do Senhor, mas como tem sido a sua vida de oração diante do Senhor? Porque aquela oração que fazemos aqui dentro da casa do Senhor, tudo bem, ela é extremamente importante, sim, mas e o seu cotidiano, como que tem sido? Como que tem sido a oração? De 0 a 10, se eu colocasse para você nessa noite, perguntasse para você, como tem sido a sua oração? Qual nota você daria para a sua oração? Porque muitas vezes ajoelhamos nem 5 minutos e levantamos. O tempo está tão corrido que muitas vezes nós não temos nem tempo para orar. Levantamos da cama. Se nós não dobrarmos o nosso joelho ali, antes de fazer qualquer coisa, já não oramos mais. Porque dali já nós iniciamos o nosso dia, a nossa rotina, e a oração, que seria a primeira coisa essencial para o nosso dia, ficou para trás. E assim vai se passando dias e dias, e muitas vezes vamos deixando de lado a oração. Sabe que muitas vezes, quando nós oramos muito, quando passamos por situações adversas, por problemas, quando a luta bate na nossa porta, aí nós encontramos tempo para orar. Oramos de madrugada, oramos durante o dia. Mas quando tudo passa, quando a luta passa, esquecemos da oração. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, que se porventura perdemos essa dracma da oração, é noite de nós procurarmos. É noite de nós procurarmos a dracma da oração e restaurar. É noite de nós nos posicionarmos diante do Senhor, de nós entendermos que nós precisamos ter uma vida de oração. O Senhor quer que nós cheguemos diante dEle. Como que nós vamos nos chegar diante dEle se nós não oramos mais? Se nós não falamos mais com Ele? Junto com essa dracma da oração, eu quero colocar a segunda dracma, a dracma da intimidade com o Senhor. Porque uma está relacionada com a outra. Se eu não oro, qual é o meu nível de intimidade com o Senhor? Qual tem sido o nível de intimidade nosso com o Senhor? Como eu disse, os dias corridos, mal amanhece, já anoiteceu, e assim muitas vezes não encontramos tempo para ter 1 minuto de intimidade com o Senhor. Já não oramos, já não nos achegamos mais diante dEle como antes. Perdemos a dracma da intimidade. E o triste é que muitas vezes não estamos percebendo que perdemos essa dracma. É como se nós olharmos, voltando para o texto, eram 10 dracmas, ela perdeu uma. Ela poderia ter virado e falado assim, mas foi só uma, me sobraram 9. Mas ela se preocupou com essa uma que ela perdeu. E muitas vezes estamos perdendo. Estamos pensando assim, ainda nos resta 9. Ainda nos resta 8. E assim nós vamos perdendo. Hoje perdemos a dracma da oração, a dracma da intimidade. Estamos perdendo relacionamento
já não nos achegamos mais diante dele, já não somos mais íntimos dele. E muitas vezes o Senhor está querendo ter um particular conosco. Já não sobra mais tempo de chegarmos diante dele. Colocamos o Senhor de lado, priorizamos tantas coisas em nossa vida, mas não priorizamos a intimidade com o Senhor. Não priorizamos mais estar na presença do Senhor. É como Marta e Maria. Muitas vezes nós queremos ser Maria. Até falamos que somos Maria. Mas será que realmente estamos nos portando como Maria? Porque a intenção de Marta, meu querido, era boa. Não era ruim. Só que ela estava naquele momento priorizando outras coisas. E muitas vezes a sua intenção, a minha intenção também não é ruim. Só que nós muitas vezes estamos deixando de lado aquilo que não deveríamos deixar, priorizando coisas que não deveríamos priorizar. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Muitas vezes, meu querido, a nossa intenção não é ruim. Só estamos priorizando as coisas erradas, invertendo as ordens. E estamos perdendo a dracma da intimidade. Quanto tempo faz que você não separa um tempinho para ter um momento de intimidade com o Senhor? Só você e Ele. Não estou dizendo que dentro da igreja, meu querido, estou dizendo lá na sua casa, no seu particular. Eu estou dizendo aquele momento mesmo íntimo com o Senhor, de oração, leitura da palavra, de busca pela presença dEle. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que nós não tiramos um tempo de qualidade para o Senhor? O Senhor está dizendo para nós nessa noite, meu querido. É noite de nós rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, rever aquilo que nós estamos perdendo no decorrer da nossa caminhada. Como eu disse, são coisas negociáveis, coisas que nós não deveríamos perder, mas que muitas vezes estamos perdendo no decorrer da nossa caminhada. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para restaurar isso em nós. E o Senhor está dizendo, é noite de nós examinarmos a nós mesmos. Porque você sabe o que você perdeu. Você sabe aquilo que você perdeu durante a sua caminhada. Talvez nessa noite você está aqui sentado ouvindo essa palavra. E talvez até então você não tinha se dado conta daquilo que você perdeu durante essa caminhada. Mas o Senhor te trouxe aqui para fazer você entender que aquilo que você perdeu, e talvez você achou que não tivesse valor, Ele está dizendo que tem sim muito valor, e que é muito precioso, e que nós precisamos procurar isso, e restaurar isso em nós nessa noite, em nome de Jesus. Não saia daqui nessa noite, meu querido, da mesma maneira. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restauração. É noite de Deus restaurar em você, em mim, aquilo que se perdeu. E se porventura você tiver perdido, meu querido, procura nessa noite. E sabe aonde que você vai encontrar? É no Senhor. E você está no lugar certo. Você veio no lugar certo. Porque Ele pode restaurar em nós aquilo que se perdeu. Aleluias, glória a Deus. Sabe mais uma coisa que o Senhor mostrou no meu coração, que muitas vezes nós perdemos no decorrer da caminhada? A dracma do perdão. Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, feridos, magoados, rancorosos. Isso muitas vezes vai adoecer a nossa alma, vai nos distanciar do Senhor.
assim, eu já perdoei, já esqueci. Não, meu querido, o perdão não está condicionado ao esquecimento. Quem disse que perdão, a gente esquece. Talvez você tenha orado e falado para o Senhor assim: Senhor, me faz esquecer essa situação. Meu querido, perdão não está condicionado ao esquecimento. Nunca foi esquecimento sinônimo de perdão. Isso é amnésia. Perdão é você lembrar e não sentir mais dor. Quem aqui tem alguma cicatriz no corpo? E essa cicatriz, ela está inteiramente curada, sarada. Você pode apertar ela assim, olha, que ela não vai sangrar, que ela não vai, você não vai sentir dor. Você vai olhar para ela e vai lembrar assim: eu caí de bicicleta, eu bati, cortei, doeu, mas hoje não dói mais. O perdão, meu querido, é isso. É você olhar para a cicatriz que ficou e não sentir mais dor. É quando você olha para a situação, ela está lá. Você está vendo ela, mas ela não está te machucando mais. Ela não sangra mais em você. Você pode olhar, tocar, apertar, que ela não vai sangrar, ela não vai doer, porque ela está totalmente curada. Isso é perdão. Agora, falar em esquecer, ninguém esquece. O que nós precisamos é pedir ao Senhor que nos cure dessas feridas, que essas feridas virem cicatrizes, que nós possamos olhar para elas e não mais sentir dor. Isso sim é perdão, meu querido. Quando você conseguir olhar para a situação que um dia te feriu, um dia te machucou, um dia te causou dor e sofrimento, mas olhar para ela e ver que hoje ela não mais te causa dor, que hoje ela não mais te causa sofrimento. Aí você vai entender que isso é o verdadeiro perdão. Mas isso nós só conseguimos em Cristo Jesus. Porque tem situações, tem circunstâncias na nossa vida que, humanamente falando, meu querido, seria impossível nós, como humanos, perdoar. Mas o Senhor é aquele que Ele nos capacita para perdoar aquele que um dia nos feriu. O Senhor é aquele que nos capacita para liberar o perdão. Porque muitas vezes de nós mesmos seríamos incapazes de perdoar. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos ensina todo dia que nós devemos perdoar. Porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, Ele também não vai nos perdoar. Quem aqui precisa do perdão de Deus? Todos nós precisamos do perdão de Deus, meu querido. E como que nós vamos chegar diante de Deus e queremos o perdão dele se nós não perdoamos? Se nós não perdoamos os nossos irmãos, perdoamos aquele que nos ofendeu, que um dia nos machucou. Eu não estou aqui dizendo para você que é fácil perdoar, porque nós sabemos muito bem que não é fácil, mas nós precisamos aprender a perdoar, e nós só vamos aprender a perdoar em Cristo Jesus, porque é Ele quem vai nos dar a capacidade para perdoarmos. E o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: nós precisamos encontrar essa dracma do perdão, porque nós não podemos viver como igreja do Senhor com mágoa no coração. Nós não podemos viver dentro da casa do Senhor com o coração cheio de amarguras. Nós não podemos viver dentro da casa do Senhor com o coração cheio de ódio, de rancor, de raiva. Esse não é o evangelho, meu querido, que o Senhor quer que eu e você seguimos. O Senhor nos ensina a viver o evangelho de perdão. Ele próprio ensinou isso para nós na cruz. Quando Ele estava ali na cruz, o que Ele falou? Pai,
perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A maior demonstração de perdão o Senhor nos ensinou ali na cruz, meu querido. Nós temos que aprender a liberar o perdão. Como eu disse, não é fácil, mas nós temos que pedir ao Senhor que nos capacita para isso, em nome de Jesus. E essa é uma dracma que o Senhor quer que nós encontramos nessa noite, se porventura você perdeu. Amém, meu querido? Quantos aqui estão entendendo a palavra do Senhor? Amém? A próxima dracma que eu quero falar nessa noite é a falta de arrependimento. E eu quero dar 2 exemplos nessa noite. Primeiro exemplo, Pedro. Pedro, discípulo de Jesus, aquele que estava ali lado a lado com o Senhor, andando com Jesus, vivenciando os milagres de Jesus, era um dos 3 mais próximos de Jesus, era aquele amigo que estava ali junto com Jesus, para baixo e para cima, vamos dizer assim. E em um determinado momento, Pedro disse para Jesus assim: olha, todos podem negar o Senhor, mas eu não, Jesus, eu vou estar lá. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, eu vou estar com você porque der e vier. Vou estar lá segurando sua mão. Pode acontecer o que acontecer, eu não vou te abandonar. Pode contar comigo. E na primeira oportunidade ele faz o quê? Foge. Na primeira oportunidade, ele esqueceu que ele tinha falado que ele estava lá porque desse e viesse, que podia contar com ele com tudo. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não fazemos isso? Muitas vezes julgamos, condenamos tanto Pedro, não é verdade? Muitas vezes nós queremos colocar um jugo tão pesado sobre Pedro, dizer, mas Pedro era aquele que andava com Jesus, Pedro era aquele que viu os milagres de Jesus, Pedro era próximo de Jesus. Mas eu e você andamos com Jesus. Eu e você servimos a Jesus. Eu e você testemunhamos dos milagres de Jesus. E muitas vezes, na primeira oportunidade, o que nós fazemos com o Senhor? Negamos Ele como Pedro negou. Só que o interessante desse texto, dessa história, é que Pedro, quando ele cai em si, ele chora amargamente como um sinal de arrependimento. Porque muitas vezes nós vamos errar sim, nós vamos falhar sim, porque nós somos humanos. Mas o mais importante, meu querido, é quando eu e você errarmos, é reconhecer o nosso erro diante do Senhor, é nos arrependermos. Porque quando nós erramos e não reconhecemos mais o nosso erro, isso não gera em nós um sentimento de arrependimento, acabou, meu querido. Porque o erro que nós cometemos tem que gerar em nós um arrependimento. Tem que doer no nosso coração, tem que arder no nosso peito esse sentimento de arrependimento. Porque se isso não acontece, meu querido, perdemos a dracma do arrependimento. Aí que está o perigo, porque isso aí já vai gerar iniquidade em nossas vidas. Porque os nossos erros já não vão mais mexer no nosso interior, já não vai gerar mais em nós esse arrependimento. Pedro chora amargamente, meu querido. E o Senhor não desistiu de Pedro. Assim como Ele não desiste de mim, não desiste de você. Independente dos nossos erros, daquilo que nós fazemos, muitas vezes, talvez, no decorrer do início do ano, talvez você prometeu coisas ao Senhor, porque nós fazemos muito isso no culto da virada, não é verdade? Eu prometo ao Senhor que esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. E
quando nos damos conta, meu querido, o ano passou, acabou, e as promessas ficaram para trás, não cumprimos aquilo que prometemos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que assim como o Senhor não desistiu de Pedro, Ele não desiste de mim, não desiste de você. Talvez você prometeu algo para Ele, mas talvez no decorrer da caminhada, você perdeu aí essa dracma do arrependimento. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para restaurar isso em você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para fazer você entender que você precisa recuperar essa dracma do arrependimento, meu querido. Porque talvez você está fazendo coisas aí que ainda não gerou em você esse sentimento de arrependimento, você ainda não caiu em si. Talvez você está aí sem entender que você precisa reconhecer, se arrepender e voltar para as práticas antigas, não práticas antigas do pecado, mas para as práticas do primeiro amor. Nós precisamos voltar, meu querido, ao primeiro amor, recuperar nossa essência, que muitas vezes estamos perdendo no decorrer da caminhada. É noite do Senhor restaurar isso em nós. É noite nós dizermos para o Senhor: restaura em mim, Senhor, porque eu preciso. Mas o segredo é que nós precisamos reconhecer. Nós precisamos chegar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor restaura isso em mim. E você pode ter a certeza, meu querido, que Ele vai restaurar, porque Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de Pedro, Ele não desiste de nenhum de nós. E muitas vezes Ele está ao seu encontro todos os dias te chamando: vem, filho, vem. E muitas vezes não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele tem restauração para a sua vida. E o outro exemplo de arrependimento é Davi. O homem segundo o coração de Deus, assim como a própria palavra do Senhor vai chamá-lo. Davi, um homem que teve suas falhas, seus pecados, seus erros, assim como nós. Mas Davi, quando ele foi confrontado pelo Senhor, através do profeta Natã, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu erro. Ele se prostra diante do Senhor e ele se arrepende profundamente dos seus pecados. É tanto que Davi chega a dizer para o Senhor que o Senhor podia tirar tudo dele, mas que não tirasse a alegria da salvação. Quantos já perderam a alegria da salvação? Quantos, meu querido, já perderam a alegria da salvação? Aquilo que nenhum de nós poderíamos perder. Porque a nossa certeza, a nossa convicção sempre tem que ser que nós vamos um dia morar no céu com o Senhor. O diabo a todo momento ele quer roubar isso de nós. E muitas vezes nós já perdemos essa alegria. Perdemos. Já não estamos mais felizes. O diabo vem e começa a colocar dúvidas em nosso coração. Sabe por que ele faz isso? Porque ele já está condenado, meu querido. Para ele já não tem mais solução. Mas para mim, para você, ainda há esperança. Ainda há esperança, meu querido. E essa é uma alegria que tem que arder dentro do nosso peito. A alegria da salvação. Saber que um dia nós vamos encontrar com o Senhor. Nós vamos morar com Ele eternamente. E que toda tristeza, todo sofrimento que nós passamos aqui, isso não mais vai existir um dia lá. Isso tem que arder dentro do nosso peito, meu querido. E Davi, ele entende isso profundamente. Porque ele se arrepende
de tal ponto de pedir ao Senhor que tirasse tudo dele, menos a alegria da salvação. É uma característica de alguém verdadeiramente arrependido, porque não estava preocupado com riquezas, porque ele sabia que a maior riqueza é morar no céu com o Senhor. A nossa maior riqueza, meu querido, é morar nas mansões celestiais. A nossa maior riqueza é um dia chegar diante do Senhor e poder contemplar a face dele e o adorar. Essa é a nossa maior riqueza. E nós não podemos perder essa alegria. Então, a dracma do arrependimento, nós não podemos, meu querido, perder de forma alguma. Porque se porventura nós viermos falhar, e com certeza vamos falhar, porque somos humanos, mas tem que arder em nosso peito o arrependimento, de nos chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu falhei, eu errei, mas me perdoa. Sabe o que Ele vai fazer, meu querido? Ele vai nos perdoar, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos acolher. Porque o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor não desistiu de Davi, e o Senhor não desiste de nenhum de nós. Nós precisamos encontrar a dracma do arrependimento. Eu não sei, meu querido, qual dessas dracmas você perdeu no decorrer da sua caminhada. Talvez você perdeu alguma dessas que eu disse aqui. Mas se porventura você tiver perdido, peça ao Senhor para restaurar isso em você. Peça ao Senhor para restaurar. E nós precisamos procurar essas dracmas. Assim como aquela mulher fez, varreu a casa, acendeu a candeia, que nós possamos também varrer a nossa casa espiritual. Tirar as sujeiras que muitas vezes estão nos impedindo. Aquela sujeirinha debaixo do tapete, aquela sujeirinha encostada no canto, que muitas vezes está lá no cantinho escondida. Mas nós precisamos limpar a casa, meu querido. E não estou dizendo de casa física, eu estou dizendo da sua casa espiritual. Nós precisamos limpar as nossas casas. Nós precisamos buscar aquilo que se perdeu no decorrer da nossa caminhada. Como eu disse, talvez não estamos dando importância para essas coisas, mas são coisas extremamente valiosas para a sua vida espiritual, para a sua caminhada, cristã aqui na terra. São essenciais para que você chegue até o céu. Então talvez você está achando que não tem valor, mas saiba, meu querido, são coisas extremamente valiosas. Que se por um momento você tiver perdido, eu te convido nessa noite a procurar em nome de Jesus. E quando, meu querido, você encontrar, se alegre. Se alegre. Porque nós temos que nos alegrar sim na presença do Senhor. Nós temos que nos alegrar porque é um céu de glória nos esperando. Nós temos que nos alegrar porque tem uma eternidade nos esperando, meu querido. E essa alegria nossa não é passageira, é uma alegria eterna. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para nos dizer que nós precisamos procurar aquilo que nós perdemos durante a nossa caminhada. Porque tem valor, meu querido. Talvez, para quem está olhando lá de fora, não tem valor. Assim como muitas vezes procuramos por coisas materiais que perdemos, que aparentemente não tem valor algum para as pessoas, mas a procuramos porque ela tem algum valor, algum significado para nós. Assim também é a nossa vida espiritual.
perdemos coisas que aparentemente para as pessoas não têm valor, mas são coisas extremamente valiosas para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida espiritual, e que de maneira nenhuma podemos perder. São coisas inegociáveis, são coisas que nós precisamos ficar atentos e buscá-las, procurá-las. E o principal, não podemos desistir de procurá-las até encontrar. Não é dizer que eu procurei e não achei, é procurar e encontrar. Amém, meu querido? Não sei se você entendeu a palavra do Senhor nessa noite, mas a palavra que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite foi essa, né? Que o Senhor possa ter falado aí ao seu coração.